Oi, galerinha do 8º ano. Então, para hoje, nós temos essa atividade. Então, vocês devem assistir primeiro a explicação do vídeo lá da professora Letícia, para entender também o assunto de hoje, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ver a diferença aqui entre morfologia e sintaxe. Então, vamos prestar atenção aqui nesse trechinho do infográfico, que vocês fizeram a interpretação de texto. Água. A vida não seria possível sem água, porém, enquanto alguns desperdiçam milhares de litros de água potável todos os dias, outros nem sequer têm acesso a ela. Aí pergunta: a que classe gramatical pertence as palavras vida? Vida é um substantivo. Desperdiçam, verbo. De vai ser preposição. Potável vai ser adjetivo, porque está classificando o tipo de água, assim, está dando uma característica potável, não é suja. Os vai ser artigo e ela vai ser pronome. Então, explica a flexão da forma verbal desperdiçam. Então, desperdiçam está flexionado no modo indicativo, no tempo presente e na terceira pessoa do plural. Então, terminado em M, terceira pessoa do plural. E do artigo, então, o artigo se refere os já está no masculino e plural, e se refere ao substantivo dias. Então, aqui, os dias, então, o se refere ao dias, então, há também a concordância no plural, e aqui alguns desperdiçam também, vai concordar com alguns, por isso que está no terceira pessoa do plural. Na atividade 1, você reconheceu palavras de diferentes classes gramaticais e explicou a flexão do verbo desperdiçam e do artigo os. Ao longo dos estudos linguísticos, você conheceu a classe gramatical de substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral, interjeição, advérbio e preposição. A parte gramatical que a gente estuda é chamada de morfologia, que é o nome das palavras. São as classes gramaticais. Agora a gente vai ver a segunda parte. Agora lê as orações abaixo. A vida não seria possível sem água. A água é essencial para a vida. A palavra vida pertence à mesma classe gramatical nas orações 1 e 2? Sim. E a palavra água? Então, todas duas, vida, água aqui na segunda oração. Água e vida, todas duas serão substantivos. Porém, vamos perceber o seguinte: observe o uso da palavra vida nas duas orações. Em sua opinião, essas palavras exercem a mesma função na oração 1 e 2, por quê? Quando a gente fala em morfologia, ela exerce a mesma função, elas são substantivos. Mas quando a gente vai partir para outra análise na nossa gramática, certo? Quando eu digo análise sintaticamente, ela já vai ter outra função. Então, se a morfologia estuda as classes de palavras e suas formas, outra parte da gramática estuda as combinações entre os termos de uma oração e suas funções específicas. Essa parte é denominada de sintaxe. Então, um substantivo vai ter outro nome na sintaxe. Então, nela, palavras de uma mesma classe gramatical podem exercer funções sintáticas diferentes nas orações. Vejam aqui, a vida. Não, advérbio seria verbo, possível, adjetivo, sem preposição, artigo e substantivo. Porém, na análise sintática, a vida vai ser o sujeito. E todo o resto da frase não seria possível sem a água, seria o predicado. Então, o nosso estudo de hoje será sobre sujeito e predicado. Então, a água é essencial para a vida. Então, veja, a água será o sujeito e é essencial para a vida, que é o restante da frase, será o predicado. Então, o estudo das classes gramaticais e de suas flexões da palavra pertence à morfologia. Quando eu estudo substantivo, adjetivo, artigo, vai ser morfologia. Quando a gente entende as combinações e funções dos termos da oração, ele é o estudo da sintaxe. Então, a junção aqui, a vida, artigo, substantivo, ele vai ser um sujeito. E todo o resto da frase vai ser um predicado. E aí, vamos à nossa atividade. Então, você vai reler essa oração aí, e de acordo com essa oração, o que tem custo com muito alto? O tratamento da água tem um custo muito alto.
Então, a declaração tem um custo muito alto, refere-se ao termo sobre o qual ele é feito. Então, geralmente, as orações são formadas por dois termos, sujeito e predicado. Então, o que tem um custo muito alto? Vocês vão separar aí. O tratamento da água. Então, o tratamento da água será sujeito e tem como custo muito alto será o predicado. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, é aquele que acontece a declaração. E o predicado é tudo que se diz a respeito desse sujeito. Sujeito e predicado são denominados de termos essenciais da oração. Sempre vão existir, pois a maioria das orações se organiza na base da relação entre esses termos. E aí, sempre esses termos, sempre vai ter um núcleo. E esse núcleo é o principal, tanto do sujeito, e o núcleo também vai ser o principal predicado. Então, aqui, ó, identifica o sujeito dessa oração, qual é a palavra presente no sujeito que concentra a ideia principal. Identifica o predicado dessa oração e que palavra concentra, quer dizer, o núcleo, qual é o principal. Então, a fabricação de alguns elementos requer um processamento mais complexo. Então, sujeito, quem requer um processo mais complexo? A fabricação de alguns elementos. Então, até aqui, até alimentos vai ser o nosso sujeito. Se eu fosse dizer o seu núcleo principal, seria alimentos, porque se não existisse essa palavra, não daria sentido na frase. Certo? E aí, analise esse trecho também extraído do infográfico. Alguns desperdiçam milhares de litros de água potável todos os dias. Quem é o sujeito? Você vai logo para... Você pergunta ao verbo. Quem desperdiça milhares de litros de água potável todos os dias? Alguns. Então, alguns vai ser seu sujeito. E depois do verbo, desperdiçam milhares de litros de água, vai ser o seu predicado. Aí, que palavra do predicado concentra a informação mais importante? Desperdiçam. Porque se não tiver essa palavra, não daria sentido. Então, ó, veja, o tratamento de água tem um custo muito alto. Sujeito, o tratamento de água, predicado, tem um custo muito alto. Veja aí, ó, o núcleo, tratamento, e o predicado é o próprio verbo ter. Então, entre as palavras que compõem sujeito e predicado de uma oração, há sempre uma principal. Então, que concentra o significado desses termos, essa palavra recebe o nome de núcleo. Então, ó, o sujeito pode ter como núcleo um substantivo, um pronome, numeral, então a gente tem que conhecer. E o predicado pode ter um verbo, um adjetivo, um pronome ou um numeral como núcleo, certo? Então, e aí vai a atividade, vocês copiam somente pergunta e as alternativas A, B e C, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Então, vocês vão fazer a terceira questão, quarta questão, quinta, aqui, terceiro, quarto, quinto, e aqui também, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês e até logo.